Boa tarde novamente, meus amigos aqui do Power Podcast. Agora estou com o Percival, um mestre das vendas, uma pessoa que eu conheço já há um tempo, que eu acompanho o trabalho dele. Cada café que eu tomo com esse cara é uma aula que ele dá em vendas, de estratégia comercial, de marketing. É realmente um prazer, uma aula, sentar com ele. Mas eu quero que a melhor pessoa para apresentar ele é ele mesmo. Percival, por favor, se apresente, Legal, Leandro. apresente a proa. Legal, obrigado, cara. Primeiro, é uma honra estar aqui, né, meu? Essa estrutura toda que vocês montaram, eu sei quanto isso dá de trabalho, então é uma honra estar aqui. E vou tentar ao máximo ajudar, né, no conteúdo para a gente aproveitar ao máximo. Bom, quem que é o Percival, né, Leandro? O Percival é um cara que começou lá na indústria automobilística, em algum momento viu que era um engenheiro médio, mas era um bom vendedor, e aí começa a minha paixão por vendas. Dessa paixão nasce a Funil de Vendas CRM, já há 15 anos. É o nosso software, né? É o nosso SaaS. É uma empresa sólida que está aí no mercado, já se posicionou. E aí meu último movimento, vamos falar assim, que também é uma paixão, que é na área da consultoria, de aportar conhecimento nas empresas, que nasce a Proa, que é a minha nova consultoria. É um complemento aí de carreira que eu tenho, e é onde que realmente eu estou me realizando no momento de vida, Leandro. Então, como você abriu dizendo sobre vendas, vendas para mim é uma paixão, porque realmente eu vejo vendas como agente transformador das empresas, e quando você muda as empresas, você muda as pessoas, você devolve um pouco para a sociedade aquilo que é o papel de toda empresa. Toda empresa nasce para dar lucro, mas nasce também para desenvolver as pessoas, e pessoas desenvolvidas devolvem para a sociedade algo de bom. Então, assim, é uma missão de vida que eu tenho. Falar de vendas, mudar as empresas por meio das vendas é uma missão que eu carrego já há 30 anos aí. Então, de novo, é uma honra estar aqui e tentar fazer desse tempo o mais produtivo possível aí, Leandro. Esse é o Percival. Agradeço desde já a sua presença. E é nítido isso que ele falou que é realmente um prazer para ele, porque a atenção que ele dá, ele realmente, ele ouve a gente e ele tem realmente uma preocupação de transmitir e fazer que a gente faz muitas provocações internas, coisas que a gente nunca parou para pensar e de repente dá uma bugada assim na cabeça, nossa, eu nunca pensei sobre isso, e é muito importante a gente receber essas provocações, principalmente de uma pessoa que domina o assunto. Yeah. Mas, Percival, responde uma coisa para a gente. Sim. Você já está há muitos anos trabalhando com vendas e hoje a gente tem a questão da inteligência artificial. Sim. Como que você vê que a inteligência artificial impacta o seu mercado hoje? Legal. Bom, o impacto é gigante, mas tem um detalhe, né, Leandro, que a gente, na verdade, não sabe o tamanho desse impacto. Sabemos que é muito grande, mas a gente não sabe o tamanho, até onde vai esse impacto. E para a gente falar um pouco de inteligência artificial, eu gosto de olhar um pouquinho na linha do tempo, Leandro, de todos os momentos que nós tivemos essas rupturas, né? Então eu sou da época ainda, e já tenho uma longa jornada, que vendas era tratado como algo operacional nas empresas e não estratégico. Infelizmente, ainda alguns segmentos ainda tratam assim, mas a grande maioria tirou vendas do operacional e já está colocando ele no estratégico. Quando você fala de vendas, a gente tem que entender que vendas é resultado de um processo, vendas é disciplina, vendas é método. Não dá para você querer ter grandes resultados se você não tiver isso. Onde se encaixa a inteligência artificial, olhando para a linha do tempo e nessa condição de vendas ser resultado de um processo? A automação que a IA traz para nós, ela trabalha justamente aí, aonde ela pode fazer aquelas rotinas, aquilo que é maçante e aquilo que não agrega valor ao processo de vendas, ser feito de uma forma automatizada por uma inteligência, dando espaço para o vendedor fazer o principal papel dele, que é vender. Tem uma estatística, Leandro, que diz o seguinte, que 80% do tempo do vendedor é gasto em burocracia. Só 20% do tempo ele realmente se dedica a vendas. Eu faço uma conta simples. Se a IA resolver 50% desse problema operacional do vendedor na burocracia, quanto ele vai ter de tempo para realmente vender?
Então, se eu posso completar a tua pergunta quanto que de ganho inteligência artificial vai trazer nas vendas? É proporcional ao tempo que ela vai gerar para o vendedor vender. Então, para mim, essa é a grande contribuição. Não vamos viver sem, não dá mais para voltar. Quem resistir a isso ainda vai ter um problema sério. Então, acho assim, o impacto é gigante, não sabemos ainda o quanto, mas sabemos que ele vai resolver muitos problemas. Não vai ter outra empresa, cara. Ou vai ter empresa que se adapta a isso, ou aquela que morre. Então, não vai ter meio termo. É uma realidade. E como que você usa a inteligência artificial hoje dentro da sua operação, Percival? Conta um pouquinho sobre como que você usa dentro da sua estratégia. Sim. Eu vou te falar nas duas empresas, tá? Na Funil CRM e na Proa. No CRM hoje, até lançamos agora um agente dentro do CRM que chama Nexus, que é o nosso agente dentro do funil de venda CRM, e ele cumpre justamente o papel que para mim é crucial, Leandro, dentro de um processo de vendas. É garantir que o vendedor cumpra o processo. Quando a gente consegue fazer isso num time comercial, de forma incisiva, o resultado vem. Com a nossa tecnologia, que está aportado, convido a todo mundo a testar lá na funil de venda CRM, você já percebe nitidamente um ganho exponencial de tempo para o vendedor. Ou seja, ele garante que o vendedor cumpra a rotina que ele deve cumprir. Olha que legal. Isso é uma aplicação da IA dentro de uma ferramenta já de tecnologia. Porque o maior desafio da gente fazer aos vendedores é preencher o CRM. Perfeito. Perfeito. E aí vem esse componente, a IA entra aí com esse papel então. Olha que diferença, né? Então, esse agrega um valor gigante ao dia a dia do vendedor. E do gestor, com isso, ele tem uma visão muito mais clara do potencial de cada vendedor, juntando ali toda a sua equipe num foco comum. Então, esse já é um ganho da IA. Para a Proa, como consultoria, Leandro, o que eu mais vejo hoje, e a gente até já conversou um pouquinho nos bastidores sobre isso, é legal, é que eu vejo um ganho de potencial de análise. Então, minimamente, eu acho que eu tenho uma visão crítica de processo. Eu entro nas empresas e a grande maioria, Leandro, eu tenho uma curiosidade, eu entro na empresa para provar para ela que o problema dela não é vendas. Porque vendas é efeito, não é causa. Normalmente, quem tem falta de vendas não tem processo de vendas. Então, quando eu entro e faço essa análise, esse diagnóstico de processo, a IA está me ajudando aonde? Quando eu entendo a espinha dorsal do problema e uso a IA para potencializar a minha visão. Então, o resultado que se dá com isso eu tenho em pouco tempo uma análise mais críticas de pontos que, mesmo se eu quisesse e discutisse com muitas pessoas, eu não teria. Então, a análise crítica numa consultoria, quando você entrega conhecimento, ela é importante. Então, hoje a IA, na área de conhecimento da consultoria, ela me traz isso. Você desenhar uma espinha dorsal e ela te trazer pontos de vista que, nem discutindo com várias pessoas, eu teria. Então, isso é o ganho exponencial. Porque em menos tempo eu tenho uma visão crítica do momento da empresa muito mais rápido. Então, para mim, esse é o grande ganho. Você vê, do lado de ferramenta, performance. Do lado do conhecimento, estratégia. Então, Perfeito. É isso que a gente tem de ganho. Perfeito. E dentro da empresa, depois de toda essa análise, esse preparo, na hora o seu cliente, o empresário, a equipe de vendas, como que você vê que eles estão utilizando a IA dentro da estratégia, do operacional deles? Legal. Até vou trazer casos reais, tá, Leandro? Perfeito. Eu tenho 3 projetos hoje, que são projetos que nasceram já com esse modelo, com a IA nos ajudando. Esses 3 modelos eu tenho um projeto grande, um médio e um pequeno. E eu vou falar para você de coração que a minha dúvida era qual seria a resistência das equipes dessas empresas estarem em contato, sabendo que esse projeto está sendo feito, boa parte dele com IA. Para minha surpresa, resistência quase zero. Resistência tendendo a zero. O que eu percebi é que as pessoas também estão se preparando para interagir com a IA. E nosso papel de facilitador, ela tem essa missão também, de levar ferramentas que também vão ajudar a vida do meu cliente. Então, a primeira surpresa, resistência muito menor do que aquela que eu pensei que iria ter. Segundo, as pessoas também já estão usando IA nas suas empresas, independente do tamanho. Então, você vê essa conexão,
ela acontecendo de forma natural. Eu vou te dar o exemplo de ontem. Tive uma reunião ontem, bem pesada, bem importante para o momento da consultoria, e onde a gente tinha que definir justamente uma visão de fluxograma de processo. E a gente desenhou o fluxo conversando com pessoas, mas quem desenvolveu foi IA. Foi um agente que eu desenvolvi. A minha resistência, a minha, não do meu cliente, era: eu vou apresentar isso e vão se discutir pontos ali e vão se colocar em dúvida que de alguma forma a IA não entendeu. Pelo contrário. Por quê? Do outro lado também as pessoas estão usando IA. Então o atrito foi mínimo e o resultado foi muito maior, porque eu ganhei muito tempo e a empresa ganhou muito tempo. Na Então, verdade, você fala que você foi já esperando, na verdade, essa resistência já foi até preparado, né? Foi isso. Aí chegou lá, já estava tudo apaziguado já. Foi isso. E nos 3 tamanhos de desafio que eu falei para você. Eu gosto muito de pilotar, está sendo um piloto, mas priorizei essas 3 empresas, apliquei do começo e estamos no meio ali da consultoria. E o que eu percebi claramente era mais uma resistência minha do que do time do outro lado. Então isso mostra o quê, cara? Uma aceleração na cultura da IA dentro das empresas. Então, para mim, isso vai ser um ganho absurdo. Como a IA está entrando, de repente, tão rápido assim nas empresas, muitas vezes essa entrada da IA ela não é feita de uma forma tão profissional, assim, tão inteligente. Sim. Quais são os perigos que você vê para uma estratégia de vendas da pessoa estar utilizando a IA sem muito conhecimento, sem muito essa visão estratégica que você tem? Legal. Quais são os alertas que você pode trazer para a gente? Legal. E o que eu tenho visto é uma obrigação que eu tenho, né, Leandro? Justamente está falando de vendas, é saber que, infelizmente, tem algumas pessoas vendendo IA, e eu vou falar vendendo IA como um facilitador de coisas que não são fáceis. Porque a IA pode ser muito boa, ela vai automatizar aquilo que precisa ser automatizado, mas o fator humano, ele é presente. Por quê, cara? Isso é tema de estudo que eu faço. Vendas é uma ciência social. Ela não é uma ciência exata, mas ela é uma ciência. Quando você tem ciência, você tem como comprovar resultado. Por ela ser social, ela tem o fator humano. Então, a presença do humano em qualquer ponto do processo, ela exige que eu tenha um olhar humano. Então, a IA aí é ferramenta para potencializar isso. Quem usar de outra forma, então vamos ser direto, quem achar que IA vai substituir o vendedor, vai perder dinheiro. Quem achar que a IA vai substituir um pré-venda com um agente de SDR, ele pode substituir na visão operacional. Na visão crítica, de sensibilidade, de resultado, não vai. Então tem isso, é uma lei que chama-se efeito pendular, né, cara? Quando você tem muita tecnologia de um lado, Leandro, o pêndulo torce para o outro lado para ter um humano. Então eu acho que isso que é importante a gente entender. Então onde que as empresas podem errar? Achar que IA vai resolver o problema dela de vendas. Não vai. Vai potencializar o que ela já tem. Se ela tem um produto bom, vai potencializar. Se ela tem uma estrutura de processos em vendas, vai potencializar. Se ela tem boas pessoas, vai potencializar. Agora, se o cara colocar a melhor IA do mundo num produto ruim, só vai acabar mais rápido que a empresa dele. Só vai expor a fragilidade que a pessoa tem. Só vai o erro dele, ele vai quebrar. Se ele quiser colocar uma IA para substituir o vendedor ruim, vai quebrar. Então, olha que momento histórico que nós estamos vivendo. E cara, o que é melhor, ter o vendedor ruim ou ter a IA tentando substituir o ser humano? O que é pior? Menos pior? O que é menos pior? Eu prefiro ter um vendedor ruim que siga processos do que uma IA boa que vai impor um processo para quem não vai seguir. Então, assim, é sempre que eu gosto de dizer, né? Assim, existem bons vendedores, mas não existe uma empresa que vai bem de venda sem processo. Então, você quer matar a tua empresa, pega um vendedor muito bom e coloca nela sem processo. Às vezes é melhor você ter um time mediano, mas ter bons processos. É onde você vai ter mais resultado. Sensacional. Perfeito. E dentro de toda a sua carreira que você desenvolveu, fugindo um pouco agora do tema da IA,
Fala uma coisa pra gente, Percival. A gente sabe, né? Eu que estou no marketing, eu trabalho muito próximo com o pessoal de vendas. Tem aquele vendedor que entende o papel dele, entende o processo, entende tudo, e tem aquele perfil de vendedor que é aquele perfil um pouco mais antigo que ele se sente um pouco desmerecedor. Sim, Ele tem aquela sensação, eu dei errado na vida e virei vendedor. Sabe aquele preconceito sim, bobo que sim, é sim, totalmente errado? sim, Ah, como que você lida com isso dentro de uma equipe que quando você tem vários perfis para você dar aquela nivelada para sim, deixar todo mundo com a mesma visão estratégica? sim. Esse cenário que você colocou, Leandro, ele é mais comum do que possa parecer, viu? É muito comum isso. Mas eu acho que a gente tem que dar um passo antes. Eu tenho que construir um ambiente para que os vendedores entreguem o melhor. Normalmente, o que eu encontro é a empresa depositando todas as fichas no perfil do vendedor. Vamos lá, perfil é super importante. Mas se a empresa não criar o ambiente de vendas, você tem um problema muito mais grave. Só para contextualizar, para dizer o seguinte: quando eu tenho perfis de vendedores diferentes, eu tenho que trazê-los para o mesmo momento. Então, eu posso ter vendedores das antigas, que realmente não teve opção e foi ser vendedor, e ele carrega um preconceito dele, e você tem uma nova geração chegando, entendendo que vendas é onde ele vai ganhar dinheiro. Esse é o cenário que eu encontro. Como você tira o melhor das pessoas, cara? Quando você explica para elas por que elas estão ali. Então, respondendo a tua pergunta, como você nivela as pessoas para entregarem o melhor delas, né? Eu acredito muito nisso. Você tem que colocar elas no mesmo propósito. Então, você entender as diferenças é natural. Você entender os momentos é natural. Você colocar todos numa mesma direção é o desafio da liderança do dono da empresa, ok? Porque nós somos muito diferentes. E às vezes a gente é diferente não pela idade ou pelo histórico. Você é diferente pelo momento que você está vivendo. Eu tenho um vendedor das antigas, mas que está com a vida estabilizada, ele age de uma forma. Eu tenho um vendedor novo, casou, está com 2 filhos para criar, ele tem outra pegada. Então, assim, entender o momento, na minha percepção, é mais importante do que entender o perfil. Onde eu tenho melhores resultados quando a gente entra nas empresas? Quando a gente acerta o time no momento que cada vendedor está. E aí as pessoas se adaptam. As pessoas, principalmente quem é vendedor, Leandro, tem um poder de adaptação gigante. Gigante. Eu estou enfrentando um desafio desse agora. Eu tenho um time de 30 e poucos vendedores numa empresa que a gente está fazendo um projeto, em unidades São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. E o desafio é entender o momento dos vendedores. Eu tenho vendedores muito sêniors, médios e júniors. E a gente está tendo um resultado bacana, por quê? Porque a gente entendeu o momento deles e o momento da empresa. Ajustou isso, o resultado vem. Entendeu? Sensacional, sensacional. E, Percival, fale mais uma coisa para a gente. A gente falou bastante de IA, falou bastante de perfil de vendedor, de momento da empresa. Você até deu uma pincelada sobre a resposta da pergunta que eu vou fazer. Mas para curto prazo, porque é impossível a gente fazer essa visão para longo prazo. Sim. No curto prazo, para onde você vislumbra as possibilidades, para onde que a IA pode levar a gente dentro da estratégia de vendas, da estratégia comercial? Legal. Leandro, dando uma dividida de pequenas, médias e grandes empresas e trazendo um pouco da experiência que eu estou vivendo, para mim a IA está apontando por um momento de divisão. Ela vai realmente dividir numa velocidade muito grande empresa boa de empresa que não é tão boa. Ela vai trazer isso para o mercado. Por quê, cara? Existia uma coisa que até pouco tempo atrás não era commodity, que era o quê? Competência. Se você olhar num passado recente, competência era uma coisa ainda que não era commodity. O resto, se você perceber, e é um movimento global, tudo está virando commodity. Por quê? Baixou-se o preço da tecnologia, acesso à tecnologia ficou muito fácil, não é? Tudo ficou muito barato. Então agora, nem competência mais foge de ser uma commodity.
Então, quando você tem um mundo que está caminhando para isso, o que vai dividir? Cara, você vai ter, além de ter um bom produto, além de ter uma boa comunicação, além de ter um bom posicionamento, além de tudo isso, você vai ter que ser muito rápido e entender os movimentos do mercado. E complementando e trazendo um ponto aí de provocação, as empresas que usarem IA para entender o sucesso do seu cliente, essas vão estar na frente. Quem usa IA só para melhorar a sua empresa vai ficar para trás. Então, qual que é a visão? Para onde está indo, cara? IA veio para você levar mais sucesso para o seu cliente. Se você não usar IA para reduzir o custo do teu cliente ou aumentar as vendas do seu cliente, você vai ter um ganho ali muito pequeno da tua empresa. Agora, se você pegar isso, potencializar os seus negócios e levar isso para o sucesso do teu cliente, aí você vai fazer a diferença. Então, a curtíssimo prazo, cara, se você usar IA dentro da tua estratégia para ajudar o teu cliente a vender mais ou a reduzir o custo, você vai ganhar dinheiro. Se você não fizer isso, você vai andar de lado e tende a ser ultrapassado pelos seus concorrentes. Sensacional. Como eu disse, é uma aula. Foi uma brincadeira que a gente estava fazendo aqui antes. Cada machadada é 13 minhoca que sai aqui. Percival, novamente, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que você é extremamente antenado, ocupado, então você tirar esse tempo para a gente, foi um prazer. gratidão. Por favor, fale os perfis seu profissional, da Proa, faz o seu merchan. Legal, legal. Tem que vender, né? Tem que vender. Então, gente, se vocês quiserem saber um pouquinho mais do Percival, é percival.o lá no Instagram. Mas se vocês quiserem conhecer a ferramenta, funildevendas.com.br, que é o nosso CRM, que já tem inteligência artificial, e quiser lá fazer perguntas, nos provocar, se sintam à vontade, tá? Mas é muito simples de encontrar hoje. Quando a gente está afim, a gente encontra. Então, fiquem à vontade, me procurem, tiverem dúvidas. Enfim, gosto de estar muito acessível, mas eu acho que o melhor merchan que a gente faz é essas conversas que a gente tem com os amigos, com as pessoas, com os clientes, e está disponível para ajudar a transformar esse mundo por meio das vendas aí. Sensacional. Percival, obrigado. Obrigado. Espero que vocês aí tenham gostado. Um grande abraço. Obrigado. Até a próxima. Valeu.